Passado aí mais ou menos um ano e meio da gravação do lançamento do nosso primeiro disco, Pátria Podre, a gente vinha conversando sobre a sonoridade da banda, sobre as músicas e futuras composições, e a gente estava sentindo a necessidade de criar um som que saísse um pouco da zona de conforto e trouxesse um pouco de evolução para nós no Beat, saca? Com essas ideias que a gente estava tendo de fazer um som novo, a gente queria que tivesse alguns elementos que estavam faltando assim, nas músicas, que a gente sentiu que faltou na gravação do CD, uma pegada, uma liga ali da banda ali para poder ter aquele peso que a gente queria realmente ter. E assim, é uma parte que a gente estava querendo bastante evoluir. Mas conforme a gente ia mexendo nos sons novos, a gente percebeu que estava tendo uma certa limitação e, somado a isso, a gente acabou ficando sem baterista e passando por um período de instabilidade na formação. Mas mesmo durante esse período de instabilidade, a gente continua trabalhando nas músicas e tentando buscar sempre evoluir o nosso som de alguma forma, trabalhar em música própria. Em meio a esse período de estabilidade aí que a gente estava passando, a gente, como não estava a fim de parar ou também de deixar de trabalhar no material, continuamos focados nisso e pensamos em quem poderia nos chamar para estar participando com a gente dessa gravação. E a gente ouve muito som, acompanha muitas bandas nacionais aí também, do underground, e surgiu a ideia de entrar em contato com o Charles, do Pense, e acabei descobrindo que o irmão dele era conhecido meu de troca de ideia de guitarra, o Keno, e fizemos contato e ele topou fazer a gravação. E acabou que, trocando ideia, ele sugeriu de fazer a gravação em BH, que é onde ele mora, e lá também tem o estúdio do Lucas, que é o vocalista da banda, o Estúdio Guerra, e a gente combinou de fazer essa gravação lá. A gente procurava conseguir chegar numa qualidade, uma sonoridade que a gente já vinha buscando já há um tempo, mas principalmente eu e o Nunes, a gente conversava bastante sobre timbres, essas coisas assim, e acabou que a gente tinha que conseguir passar essa ideia que a gente estava tendo para o som. E pra gente o Estúdio Guerra foi uma opção muito boa de escolha, porque a gente já conhecia o som, né, do estúdio, a gravação do Lucas sempre foi uma coisa que chamou nossa atenção, e com isso a gente conseguiu entrar em contato com ele, porque a gente precisava de alguém que entendesse o som e levasse para mix, para massa, para produção de modo geral, e conseguir chegar nessa sonoridade que a gente estava procurando. Para tornar possível a gravação, a gente fez uma pré-produção antes, em que gravamos a música inteira em casa e tentamos alinhar e consolidar os detalhes o melhor que podíamos para já chegar mais afiado possível no estúdio para poder gravar. Então, aí nesse processo de pré-produção, a gente já veio também trabalhando os timbres, né, que eu e o Raul vínhamos conversando bastante, também alinhando com o Pedro uma ideia de focar em definir questão de vocal, para a gente criar mesmo essa identidade que a banda estava precisando. A gente já tinha um som pesado, mas a gente queria mais que isso, não é simplesmente só fazer o som pesado, a gente queria chegar num som que conseguisse atender a nossa ideia mesmo, assim. Lógico que temos uma limitação de recursos, mas a gente buscou ao máximo alcançar esse objetivo aí. E a pré-produção foi fundamental para essa questão aí. Após a pré-produção, como já tínhamos entrado em contato com o Charles, decidimos que ele faria a gravação lá no Estúdio Guerra, e até então ele gravaria lá a bateria e nós gravaríamos as partes de corda no home studio do Nunes, vocal, depois gravaria no estúdio do JB Studio, do John. E só que assim, a gente queria participar, ver a gravação da bateria, ver esse processo de perto,
E a gente conseguiu alinhar um dia aí, e nós três conseguimos ir para Belo Horizonte no dia da gravação. E assim, a gente meio que já foi preparado, levou os nossos equipamentos também e pegamos e fomos para BH. E foi uma viagem, além de estar sendo uma experiência diferente para nós, assim, de modo geral, foi uma viagem bem legal também. Inicialmente, a intenção ia ser de acompanhar e registrar a gravação somente da bateria, mas as gravações renderam muito bem, o som estava ficando foda e a gente conseguiu gravar bem mais do que a gente estava esperando. O Lucas, ele tem um processo de gravação bem legal, que ele grava a bateria e ao mesmo tempo eu gravei o baixo. Ele propôs fazer isso e, como já tinha citado antes, a gente tinha levado todo o equipamento, e então eu falei, não, beleza, vamos gravar. E foi uma coisa assim, uma experiência bem legal, porque o Charles é um cara que toca muito preciso e com muita pegada, e foi tipo, crucial para eu poder entender ali na hora ali o quanto que estava sendo uma evolução para a gravação ali, de modo geral para a banda, mas assim, eu fiquei muito surpreso de tocar com um cara desse, assim, sabe, tipo, é um nível assim muito acima do que eu tô acostumado a tocar, e foi tipo assim, uma experiência muito caralho. E o timbre que a gente chegou no som do baixo estava muito pesado, casou muito com a bateria, o peso, as notas tudo cravadinhas, ficaram muito... se superaram as expectativas que a gente tinha das gravações, de modo geral, questão de o tanto que rendeu, sonoridade, o peso que a gente conseguiu tirar, passar aquele sentimento que a gente estava para a realização dessa música. Foi uma coisa assim bem legal. A experiência de ter gravado também em um estúdio com uma qualidade igual o Estúdio Guerra é sensacional, é uma coisa assim, tá realmente bem acima do que a gente esperava. Que a batera rendeu pra caralho e o baixo gravou junto ali, o baixo rendeu aí uns 90% no ato da gravação da batera, a gente não hesitou em já preparar para a gravação da guitarra, e já montamos a parte de equipamento lá toda, plugamos tudo que tinha que plugar, começamos a testar os cabeçotes lá para tentar achar um timbre mais próximo ao que eu almejava, assim, tanto para mim, guitarrista é chato pra caralho com timbre, e pra banda também, pra ficar um som bem coeso, com o som do baixo tava muito pesado, então tinha que ser algo pra somar ali. E foi insano, velho. Pô, tiramos um timbre lá, timbre dos sonhos mesmo assim. Foi satisfação ao extremo, e a gente ficou bem à vontade também, não sei se foi só eu, mas acho que todo mundo ficou bem à vontade lá no estúdio. Eu gravei tranquilamente, rendeu pra caralho também. Tava muito massa, e guitarra foi na paulada também. E acabou que a gente foi pra gravar a bateria, e gravamos bateria, baixo e guitarra. Viemos embora com a música praticamente pronta. Isso foi foda. A gente não imaginava um negócio desse, e foi do caralho. Com a música praticamente encaminhada, para finalizar só faltava a gravação do vocal. Então a gente decidiu gravar no estúdio JB do John, que sempre deu maior força para a banda. O nosso primeiro CD foi gravado lá até. Enquanto a gente estava gravando o vocal, a nossa principal preocupação era de consolidar um timbre, uma identidade ao que seria o vocal da Noise More Bleach. Então
a gente tentou manter de forma mais coesa a própria sonoridade do vocal, que foi algo que sofreu um pouco no CD. E além disso, na hora da gravação mesmo, a gente teve várias ideias de como poderia incrementar, de colocar alguns detalhes diferentes no vocal. E eu fiquei bem satisfeito com o resultado final. Depois da gravação do vocal, mandamos pro Lucas as faixas, né? E aí ele já começou a fazer a parte da produção. Nós passamos para ele algumas referências, algumas influências nossas, assim, e ele também já tinha um pouco, assim, ele tinha uma noção do que a gente estava buscando ali, e ele conseguiu, de uma maneira bem clara, passar isso para a gente também, que ele estava ciente, e isso foi muito legal porque ao mesmo tempo que a gente estava meio que falando com ele já entendia aquilo ali que a gente estava querendo passar. E assim, quando o Lucas enviou pra gente o resultado, a prévia do que seria o trabalho finalizado, pô, a gente curtiu demais, a gente achou que ficou acima da expectativa. O som ficou muito coeso, ao mesmo tempo que teve muito peso, estava bem definido. É o que a gente queria mesmo, e a gente ficou muito satisfeito com essa gravação. Foram poucos detalhes a serem acertados e fluiu bem, parece que rolou esse lance de entender o que seria o som e qual que era o objetivo dessa gravação. Deu outra cara para a música, a gente não imaginava que a música ficaria com essa vibe que ficou, a gente curtiu muito. E foi totalmente satisfatório o resultado final desse processo. Todo esse processo de gravação e lançamento desse single foi muito enriquecedor e deu para aproveitar bastante ele em todo esse processo de evolução, de busca pela identidade, de consolidação da identidade da banda. E essa experiência de gravar em um estúdio de mais nome fora, assim, foi meio que um abrir de olhos, pelo menos para mim, pela questão da seriedade em que estava levando todo esse trampo envolvendo a banda. Foi uma experiência animal demais, assim, eu acho que desde que a gente conseguiu até, assim, um pedaço mínimo de coisa assim que a gente conseguiu absorver de aprendizado, um com o outro também, ali, principalmente na pré-produção, a gente teve uma interação muito grande entre a gente, um passando pro outro algumas coisas, algumas ideias, e às vezes, tipo assim, a gente fica com a cabeça muito fechada em relação a alguma coisa e a pessoa chega e abre. Várias vezes o Nuno chegava, falava de timbre comigo, eu falava com ele, e assim, foi uma coisa muito legal. O vocal do Pedro realmente, tipo assim, foi uma coisa que evoluiu demais. Ele está trabalhando mais, está tendo uma variação muito legal de vocal, então assim, eu acho que está sendo positivo pra caralho. E assim, no geral foi excepcional, foi melhor do que a gente esperava. Eu acho que a banda precisava passar por isso também. Eu sempre às vezes falava com os caras, velho, a gente tem que fazer algo diferente e sair, enfrentar um estúdio fora, trocar ideia com gente nova e tentar sair da zona de conforto ao máximo, e eu acredito que a gente conseguiu alcançar esse objetivo, que era evoluir sonoricamente e musicalmente também. Até mesmo quebrei alguns paradigmas com questão de composição, que eu tinha hábito de fazer uns riffs muito longos e etc. Foi muito bom esse processo, eu abri a mente para várias coisas, voltado mais à produção musical também. Então, no geral, foi do caralho, a experiência foi única e só tende a evoluir mais. A gente quer cada vez mais alcançar novos objetivos, enfrentar novos desafios aí, e
Tamo aí.